socorro. As desilusões da vida, as situações vividas me fazem chorar, mas a tua voz vem trazer conforto ao meu coração, e o teu amor, Senhor, diferença faz em mim. Olho para os céus, como posso entender tua grandeza? Teu poder imenso, teu amor perfeito me fazem chorar. Muitas lágrimas de amor, Senhor, os meus olhos vão jorrar. Lindos versos de louvor a ti, os meus lábios vão brotar. Olho para os montes, de onde me virá o socorro. As desilusões da vida, as situações vividas me fazem chorar, mas a tua voz vem trazer conforto ao meu coração, e o teu amor, Senhor, diferença faz em mim. Olho para os céus, como posso entender tua grandeza? Teu poder imenso, teu amor perfeito me fazem chorar. Muitas lágrimas de amor, Senhor, os meus olhos vão jorrar. Lindos versos de louvor a ti, meus lábios vão brotar. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Nós tivemos alguns problemas técnicos aí, agora nós estamos ao vivo, de fato. É uma alegria para nós essa noite recebermos esse casal lindo. Aliás, vou perguntar para eles qual o segredo da juventude deles, que eles estão tomando para ficar tão jovens assim. Mas nós os conhecemos quando fizemos seminário
Foi uma alegria revê-los. Eu estava conversando agora há pouco com a Cláudia e nós estamos distantes corporalmente das pessoas, mas socialmente nós estamos nos aproximando, né? Então é uma alegria para nós ver o Jeff e a Laura bem, graças a Deus, aí no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Que a bênção do Senhor esteja com vocês, continue com vocês. A Obrigado. Laura foi professora nossa de seminário de Psicologia do Desenvolvimento. O Jeffrey era pastor e também acho que me deu algumas aulas no seminário, mas ele era mais envolvido com a igreja, com a missão lá, o OMS, que o OMS para nós é a Organização Mundial da Saúde. Mas é Sociedade Missionária Oriental, é uma sociedade missionária que surgiu há muito tempo. Aliás, se não me falha a memória, uma das fundadoras foi a que escreveu Mananciais do Deserto, é isso, né? Isso, exatamente. Boa noite, boa noite. Nós já estávamos aqui conversando um pouquinho com a Laura, com o Jeffrey, e eu também quero dizer que é uma alegria poder revê-los. Eles sempre foram, né, e ainda são um casal que nos inspiram, né? Verdade. Eu me lembro de, não sei se a Laura vai lembrar disso, mas eu me lembro de ter passado uma tarde conversando com você, tirando algumas dúvidas, aprendendo um pouco mais, né, sobre o casamento. Então, para nós é uma alegria, é algo muito especial tê-los aqui nessa noite, poder compartilhar com as pessoas que conhecemos quem são vocês, né? Porque talvez muitos já conheçam vocês porque a gente sempre fala a respeito, né? Já sabem a respeito de vocês e hoje tem a oportunidade de conversar, de ter esse tempo aqui também. Então, vocês são muito bem-vindos e é um privilégio para a gente poder conversar, né? Ter esse momento aqui informal, né? Por mais que a gente não esteja tão acostumado assim, né, com a internet, com um momento como esse, mas para a gente é muito precioso. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigada por a atenção, né, que vocês estão nos dando. Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos. Ô Jeffrey, se você poderia fazer essa oração para nós? Claro, com prazer. Senhor Deus, nós queremos entregar esses próximos momentos nas Tuas mãos. Te agradecemos porque o Senhor está e é presente nas nossas vidas e neste meio de comunicação agora. E nós queremos, Pai, que o Senhor use as nossas palavras, o Brasil e os Estados Unidos, para que possamos compartilhar coisas que serão agradáveis para o Senhor, serão coisas bem-vindas à Tua Igreja. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa mover através da nossa conversa hoje para o bem de todos nós, especialmente da Tua Igreja. Ouve-nos todos e te agradecemos, Pai, pela Tua presença, pelo Teu poder nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, o Salmo 127, que é um salmo tão conhecido, ele diz, né, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E nós gostaríamos de conversar um pouquinho nessa noite com vocês a respeito da família. Nós estamos nesse tempo convivendo com a família, né? E algumas pessoas, por incrível que pareça, mas é o que tem acontecido, têm estado e têm levado para um lado muito positivo, né? Tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, mas também, por incrível que pareça, tem algumas pessoas que estão tendo uma dificuldade enorme no relacionamento familiar. Na verdade, a gente sabe que isso sempre aconteceu, né? Sempre houve uma investida contra a família, né? E nós gostaríamos de ouvir um pouquinho vocês. Eu creio que se vocês quiserem também compartilhar como tem sido esse momento para vocês como família, e a gente também vai levar assim a nossa conversa para este lado, né, falando sobre a família. Até vocês que estão conosco ouvindo, se vocês quiserem fazer alguma colocação a respeito da família, será muito bem-vindo. Vocês, o pastor Jeffrey, o Laura, né? Se vocês quiserem também se apresentar melhor, eu acho que agora as pessoas estão começando a entrar novamente, né? Porque a gente havia perdido aqui a transmissão.
para que todos que estão aqui com a gente conheçam vocês um pouquinho melhor também. Fiquem à vontade. Para a gente é um prazer muito grande estar com vocês, né? Na hora que a gente recebeu o convite, vocês são queridos demais. Eu acho tão interessante como vocês são queridos e, na verdade, o pouco tempo que nós tivemos, não é, juntos, e há tantos anos, mas tem relacionamentos no corpo de Cristo que não importa a distância. Ou tempo. Então, gente, realmente é muito bom estar aqui com vocês, falando sobre a família, não é? Então, nós estamos casados, acho que agosto vai fazer 37 anos de casados, não é? E Deus não tem sido sempre fácil, porque nunca é para ninguém, mas se o Senhor edifica, então vamos transformar aquele versículo, se o Senhor edificar a casa, então não é vão tudo aquilo que a gente faz. Exatamente. Mas Ele nos convida para essa parceria. Ele convida que a gente faça as coisas para Ele, então, edificar, né? Então, muito bacana estar aqui com vocês. Para nós também. É um prazer muito grande estar com vocês e só conversar um pouco e fazer uma parte pequena da igreja no Brasil mais uma vez. Porque temos muito amor pelo nossos 20 e poucos anos em Londrina, fazendo parte da igreja brasileira naquela região, então é um privilégio para nós. Que benção. Nós estamos vendo nos últimos momentos com essa questão do isolamento, tem afetado a questão da saúde em alguns sentidos. Nós temos ouvido que tem aumentado muito a violência domiciliar ou doméstica, né? Por conta do isolamento, as pessoas ficam muito em casa, pessoas que têm problemas familiares, tem essa questão do atrito, né? A ministra da família, né? Damares Alves, ela disse que provavelmente na volta do isolamento saberemos muito mais sobre também de abuso infantil. Sim. Eu não sei o que vocês têm a dizer a respeito disso, que palavras vocês têm a falar a respeito dessa situação toda. Nós conversamos ontem com a nossa esposa de pastor, que trabalha bastante com crianças que estão a risco, né? E ela falou realmente que, como você falou, tem muitas famílias que estão se fortalecendo, que está sendo bom resgatar muita coisa que foi perdida por causa da correria do dia a dia, não é? Muita coisa foi resgatada, mas também aquelas crianças, por exemplo, que eram protegidas porque iam para a escola, tinha alguém que podia ver abuso, alguma coisa, elas não estão sendo. Então a gente tem orado muito por isso, e é algo que tem quebrado realmente o nosso coração, e nós temos, e como você falou, no casamento também. Mas também tem um lado muito bom, que é o lado de famílias que estão se reencontrando novamente. Mas a Igreja de Cristo, nós precisamos estar alerta, precisamos estar orando, sustentando e pedindo para que realmente o Senhor traga alguém para proteger essas crianças, né? E a nossa oração também tem sido para que Deus possa usar este tempo difícil na vida de todo mundo, mas que a igreja possa ser fortalecida para ser realmente uma luz mais forte do que era, talvez. Porque as pessoas são necessitadas. Essas muitas tribulações que as pessoas estão enfrentando agora, e a luz da igreja pode brilhar mais fortemente. É verdade. Se estamos atentos. Eu não sei se está acontecendo aí no Brasil, mas aqui muito mais pessoas estão indo à igreja do que antes. Sim. Online, a nossa igreja, mas vários outros têm muito mais presença agora aos domingos, né? Então não sei como é que vai ser quando a gente voltar a se reunir, né, fisicamente, mas muitas pessoas que têm receio de ir à igreja ou têm dificuldade de ir, agora estão tendo um acesso que não tinham Ou antes. não sabem como é que é, né? Isso. Eu acho que de repente é o temor da morte, as pessoas vão atrás de quem pode resolver, né? Porque nós temos visto que os 3 pilares que o mundo oferece, que é a ciência, o poder e o dinheiro, não estão resolvendo isso. Então é só Deus quem pode fazer isso, né? É verdade. Nós temos sempre, todos os dias, pensado que Deus tem o controle de todas as coisas, que Ele
comando de tudo e que por mais que a gente não consiga entender, por mais que a gente não compreenda, né, na amplitude que tudo isso tem alcançado, mas o Senhor está com as rédeas nas mãos, né? E algo que nós aprendemos no seminário mesmo, né, algo que o Senhor foi fazendo brotar no nosso coração, é que nós sempre devemos olhar para uma situação e fazer o melhor que pudermos, né? Nós nunca podemos olhar e pensar, não, as coisas estão extremamente difíceis, não dá para fazer nada. Não, o que é que eu posso fazer de melhor nesse momento, né? Então, eu acredito que Deus está nos dando essa oportunidade como família, né? Especialmente nos casamentos, né? A gente sabe que o casamento realmente não é fácil, né? E tem algumas palavrinhas assim que a gente usa muito para falar sobre o casamento, que a gente chama de alguns pilares, alguns pontos que realmente fortalecem e renovam, revitalizam, né? Porque eu acho que o casamento precisa sempre, mas a comunicação, o limite, né? A gentileza, o sacrifício, uma das coisas que são coisas assim pequenas, a gente até comentou isso hoje à tarde, nós estávamos conversando, que são as coisas bem pequenininhas no casamento que acabam destruindo um relacionamento. E eu fiquei espantada quando soube que, na verdade, não é o adultério a principal causa de divórcios, mas a principal causa de divórcios são coisas pequenas que acontecem no dia a dia e que ultrapassam o limite e os casais acabam se distanciando. Então, nesse momento, a gente está, né, o tempo todo junto com a família, né? As obrigações, as coisas que precisam ser feitas no lar, né? Isso precisa ser pensado também. Uma coisa interessante quando se fala em comunicação, uma coisa que nós sempre falamos é o fato que, às vezes, aconselhamento pastoral, quando vem um casal, ou vem o marido, ou vem a esposa para conversar com o pastor ou pastora, muitas vezes o assunto eles não estão se dando por causa de finanças, ou sexo, ou educação de filhos. Qualquer coisa que eles falarem, na verdade, não é aquele assunto. Não é sexo, não é finanças, não é filho. É comunicação entre o casal. Uma comunicação boa. Porque, no fundo, está atrás de todos esses outros problemas superficiais. Há quem diga que comunicação não é o que eu falo, é o que ela entende, né? Verdade, não é verdade? E Então, normalmente eu entendo totalmente errado, então a gente precisa treinar bem isso. Você também? Viu, Jeff, eu acho que o homem foi o protótipo, né? Depois Deus aperfeiçoou. Ai, amém, Então a gente é devagar. Você está sendo bem gentil, né? Você tem razão, Júlia. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ai, ai. Mas é verdade, né? Eu acho interessante como nós criamos hábitos ruins, né? Então a gente vai varrendo e colocando as coisas debaixo do tapete, porque conversar não é necessariamente uma coisa fácil, não é? Nós tivemos a comunicação, inclusive essa semana, acho que foi ontem, ou talvez foi hoje, não lembro, mas foi recentemente que eu havia ficado chateada um pouquinho com o Jeffrey, e a minha vontade era de ficar quietinha, porque os dois em casa, ninguém grita aqui, todo mundo é aquele gelo, aquele silêncio de gelo acostumado, sabe? Que também não faz bem, mas a gente resolveu, muito tempo atrás, que nós vamos permanecer no mesmo ambiente emocional, a gente não vai se retirar. Então, ficou tentar conversar até chegarmos a uma compreensão melhor, mas o mais fácil seria falar, não, tô bem, não entende? Deixa pra lá e pôr para debaixo do tapete, e lá na frente, aquela sujeira que estava debaixo do tapete agora tá podre, né? Mas ela reaparece. Verdade. Se não foi resolvido, né? Não, exatamente. Então, eu acho que é isso que Deus nos chama para isso. Ele sabe que é difícil. A gente tem um autor que fala que Deus criou o casamento, não é necessariamente para nossa felicidade, mas Ele criou para nossa santidade. Olha que forte isso. Que interessante, que o ferro com o ferro se afia, assim o homem é seu irmão,
e que Deus criou o casamento para que houvesse esse discipulado, né, que nós vamos ser esculpidos à sua imagem, mas através do casamento. Então, e aquela ideia, o ferro com ferro se afia, só se estão se tocando, né? Se um vai para o quarto, outro vai para o outro, não vai afiar nada. Vai esfriar, né? Vai esfriar, não vai afiar. Vai esfriar, exatamente. É complicado essa questão, né? O homem e a mulher são tão diferentes. Eu tenho um amigo meu que ele fala assim, que o casamento só pode ser ideia de Deus, que só ele para sustentar, né? Com Deus é possível, sem Deus é impossível. Não é verdade. Deus Não é isso. a terceira dobra, né? Exatamente. Se o Senhor não edificar, em vão nós trabalhamos, né? Então, eu acho que é interessante esse amor incondicional que eu não tenho, Deus tem, né? E eu sempre penso assim, que eu sou aquele vaso para receber o amor de Deus e passar, porque esse amor aqui, ele é finito, ele é condicional, né? Ele se fere, ele manipula, mas se eu chegar ao ponto do Senhor, eu preciso que o Senhor ame o Jeff através de mim, eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar, a estender graça, isso ajuda bastante. Agora você falou sério, porque a gente sempre brincava com quem ia se aposentar, e aí a esposa e o marido iam ficar bastante tempo juntos, né, na aposentadoria, e causava problemas. Então a gente antecipou tudo isso por causa da pandemia e sabe, tem causado né, problemas de ficarem muito juntos. Sim, né? sim. E então a gente tem ouvido falar, tem essa criatividade, como é que nós vamos criar limites legais, né? E ao mesmo tempo saber que Deus não desperdiça. Deus não desperdiça sofrimento. Não. Não é? Ele resgata tudo para nosso bem e para a honra e glória dele, né? Romanos 8, 28. Desde que estamos atentos e... Aqueles que amam ao assim, Senhor, mas isso, essa postura de, né? Mas tem tido muito sofrimento, sim. Agora, o nosso consolo é que Deus não desperdiça sofrimento. Verdade. E eu queria, assim, se possível, ouvir vocês um pouquinho sobre o apoio que o esposo e a esposa precisam pensar que é necessário um para o outro, né? No meio que nós estamos, a gente pode olhar um pouquinho no meio religioso, por exemplo, né? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, né, ela é tão clara sobre os papéis na família, para o homem, para a mulher, né? Mas no que diz respeito ao apoio, né, a gente precisa entender que tanto o marido quanto a esposa precisam apoiar os sonhos um do outro, né? E isso é maravilhoso, quando um consegue ajudar o outro a conquistar aquilo que é um sonho, aquilo que, na verdade, está ali, né? Eu posso falar muito sobre isso por sermos os dois pastores, os dois fizeram um seminário, os dois ordenados, né, ao Sagrado Ministério da Palavra, dos Sacramentos, e eu vivi um pouco isso em todo o meio religioso, né, em todos os âmbitos, né, e eu sempre senti muito isso, e conversava muito com o Júnior sobre isso, porque eu sentia, assim, um apoio tão grande no sentido por ele ser homem, nesse sentido, né? E assim, uma preocupação tão grande comigo, no sentido, como assim, você também fazendo seminário, você também pastoreando? E o Júnior um dia falou para mim, Cláudia, eu nunca vou cobrar isso de você, porque eu entendo o meu chamado e entendo o seu chamado, né? Então, ele sempre me apoiou e eu sinto que isso é algo muito especial, algo que faz com que você caminhe também em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Sim. Então, eu penso que no casamento, tanto o marido quanto a esposa precisam apoiar um ao outro nos sonhos que têm, né? E eu queria ouvi-los assim um pouquinho a respeito disso. Eu acho interessante, porque assim que você falou, eu pensei, vocês são exemplo disso, não é? E a gente sempre fala
que a gente sonha o sonho do outro, que Deus chama a gente para quê? Para deixar pai e mãe, ser os dois uma só carne, e uma só carne, essa mutualidade faz parte. Eu gosto de juntar isso com Filipenses 2, que fala que não tem de vista cada um que é somente seu, e sim cada um que é do outro, né? Claro que não é necessariamente só no casamento, é na igreja, mas essa mutualidade, às vezes, ela é uma dança, porque às vezes esse é o momento do sonho dele. Mas como eu lembro quando ele foi fazer o mestrado, e eu queria muito fazer o mestrado, mas financeiramente, filhos pequenos, não tinha como os dois estudarem ao mesmo tempo. Então foi um momento em que eu sonhei o sonho dele, e eu apoiei, não é? E vários anos depois, ele sonhou o meu sonho. Mas envolve sacrifício, não é tão bonitinho assim, não é tão higiênico, né? Ela fica um pouco pegajosa de vez em quando. Mas, novamente, nós estamos sendo santificados através desse processo, né? Eu morro para o meu eu. Eu lembro que eu estava fazendo mestrado, foi aqui nos Estados Unidos, e o Jeff era pastor já, né? Tinha o ministério dele e voltou para cá por 2 anos comigo e não tinha identidade como pastor. Eu estava estudando tempo integral e ele cuidando das meninas, né? Eu trabalhei um pouco numa igreja, sendo basicamente secretário da igreja. Sim. Né, para apoiar esse sonho. Entende? Quer dizer, então esses sonhos, eles envolvem sacrifícios, né? Mas não tem a ver, muito importante que você falou, Cláudia, porque não tem isso, não é um toma lá da cá. Essa foi a sua vez, agora é a minha vez, sabe? Onde a pessoa mantém, em 1 Coríntios 13 fala que o amor verdadeiro não mantém, né? Registro. Agora, então não é um tomar lá da cá, não é agora a minha vez, a sua vez, mas é essa mutualidade de sonhar um sonho um do outro e saber, né? A vitória dela é minha vitória. Exatamente. Somos um time. Eu me lembro que quando nós decidimos vir para o seminário, e essa questão do ministério, do chamado dela, e nós olhamos e conversamos bem sobre isso. Falei assim, Cláudia, eu não posso discutir o chamado que Deus fez para você. Então, Deus te chamou da mesma forma que me chamou. E foi muito compreensível isso, tanto para mim também, nessa questão. Quando ela foi encaminhada como pastora titular aqui em Mandaguari, naquele momento eu fiquei sem uma igreja para pastorear. Eu vim por várias questões no presbitério da igreja aqui. E eu vim como pastor auxiliar, sem ônus algum para a igreja. Fiquei aqui com ela 6 anos, como pastor auxiliar dela na igreja. Então, é bem exatamente o que vocês estão falando. É uma compreensão que nós somos um. E quando ela ganha, eu ganho. E quando eu ganho, ela ganha. Sim. E quando a porta se abriu em 2011 para mim, de um chamado para a igreja de Jandaia, para os irmãos, eu mando um abraço para os irmãos de Jandaia que estão nos assistindo. Ela se alegrou comigo também. Ela chorou comigo em alguns momentos, como eu chorei com ela. Mas também nos alegramos nas nossas vitórias, porque as vitórias delas são as minhas, e as minhas são as delas. Né? Claro. E um tempo atrás, Cláudio, você falou de várias palavras importantes no casamento. E uma dessas palavras que a gente sempre toca nesse assunto também é a palavra honra. Tem a ver com este papo também. E é como que eu posso honrar a Laura e ela me honrar. E com os filhos também. Quando os filhos estão em casa, essa questão de honra é vital no relacionamento conjugal, é vital para com os nossos filhos. Eu acho que se a gente fosse escolher uma palavra que a gente sempre volta a nível de casamento é honra. Já há muitos anos, quem já ouviu a gente dar palestra, a gente sempre fala do honra, né? E porque a Bíblia fala, honrai-vos uns aos outros, preferi-vos uns aos outros, né? E a gente tenta fazer isso com as nossas filhas, a gente falha um com o outro, mas é uma escolha que a gente faz. Eu quero honrar, como é que eu posso honrar o Jeffrey hoje? Então, é o Dia dos Namorados aí amanhã, dia 12? De junho, né? E aí é o Dia dos Namorados, onde, né, várias pessoas... Aí tem flores, tem chocolates. Nós nunca fomos muito bons nessa área. Dos namorados. Nossa, meio zero à esquerda, né, bem? Mas nem você, nem não era algo importante pra gente, né? Mas o
O que eu gosto muito de fazer é o dia do nada. Sabe, não é dia do, sabe quando é o dia do nada? E você cria desse dia do nada um dia especial, não é? Então, por exemplo, terça-feira da semana que vem, quando você acorda pela manhã, você resolve como é que eu vou honrar o meu marido hoje, como é que eu posso honrar o meu genro, como é que eu posso honrar o meu netinho. E aí fazer algo ativo, algo diferente, fazer daquele dia um dia especial, não é? Eu acho que isso é algo que a gente tem que estar sempre escolhendo fazer. Porque não é muito fácil eu honrar quando eu estou feliz, quando as coisas estão bem, mas como é que eu vou honrar hoje, né? E eu penso muito... o exemplo que você deu de ontem. Ontem a gente estava meio alguma coisa aconteceu, a gente estava feridos. Acho que era a então, palavra. Seria mais fácil não falar sobre o assunto, mas nós ficamos ali, né, vendo bem quais as palavras nós íamos usar, né, para trazer healing. Cura em vez de ferir mais. Porque a gente não pode ter nós não podemos falar o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Esse não é um chamado. Entende? Então, nós temos que sempre ter essa autorregulação de ser, a gente gosta muito de Colossenses 3, que fala que, né, a bondade, a gente sabe o versículo mais em inglês, né? Compaixão, bondade, humildade, gente, né? E são coisas que a gente escolhe, mas a gente tem que manter essa escolha, porque a vontade é de vomitar em cima do outro, né? E aí você se sente bem e o outro tá todo caquento, né? Eu estava lendo vocês falando disso, toda vez que às vezes tem algum atrito entre eu e ela, que é muito raro, né? Pastor e pastora não tem atrito, né? Não, é que pastor e pastor não tem problema nenhum para resolver. Como eu digo, o cristão não fica com raiva, ele fica frustrado. Isso. Mas eu me lembro de um versículo quando a gente está numa situação como essas, e eu me lembro aquele versículo: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, antes de dormir, vamos resolver, porque amanhã vai ficar mais difícil. Muito mais difícil, né? De vez em quando a gente fala a ressalva de que se o problema é grande demais, a gente combina, a gente fala: eu amo você, eu te amo, nós estamos juntos trabalhando em cima disso, né, em relação a isso. A gente se beija, aí a gente dorme e retoma no dia seguinte, porque senão vai ser 3 horas da manhã e ninguém Então, a gente faz esse propósito. Raramente, eu acho que em 37 anos de casado, umas 2 ou 3 vezes, o assunto era grande demais para a gente não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, porque o sol já tinha se posto, a gente estava acordado ainda. Aí não conseguia trabalhar no outro dia. Exatamente, mas é aquela postura de não dormir bravo. A gente já tinha começado a reconciliação, não tinha resolvido o problema. E a postura de nós. Isso. De time. Isso, de equipe. Né? Eu gosto muito dessa palavra. Eu gosto muito de pensar em time, né? O time é assim, todos ganham, todos caminham juntos, todos se ajudam, né, nos momentos difíceis. E nós nos preocupamos muito, eu acho que a gente tem uma preocupação muito com o que as pessoas pensam, com a aparência, né? Então isso precisa ser quebrado no nosso coração, né? A gente precisa ser realmente o que a gente é. Eu valorizo muito isso, né? Às vezes, pensando no meio religioso, algumas vezes eu penso muito sobre isso. E o mais importante para mim eu sou assim, realmente, esse é o meu chamado. O Júnior é assim, é o chamado dele. A gente vai se aperfeiçoando, mas a gente precisa ser realmente o que somos, né? Então, nós somos isso, não aquilo que, de repente, uma aparência apenas. Né? Eu acho que essa aparência tem feito muito mal à Igreja de Cristo, e a gente tem permissão de fracassar, porque a gente tem gerenciamento de imagem muito bom, não é? Em vez de ser genuíno e de falar: gente, nós temos problemas, nós ficamos feridos ontem, às vezes eu sou mais egoísta do que eu gostaria, eu peço a presença, o perdão de Deus. E eu gostei quando você falou de time, porque Cantares, acho que 5:16 fala: tal é o meu amado e tal é o meu amigo. Olha, né? Ele é tanto meu amado quanto é meu amigo, né?
E, Amém. então, isso é tomo muito posse. importante. Tomei posse. Eu aprendi também, estou trazendo aqui algumas coisas, né? Quando tínhamos o WEB, Instituto de Inglês, né, no seminário, nós estudávamos inglês, e eu me lembro no primeiro ano do seminário, a Jen falando um pouquinho sobre a agenda diária que ela fazia com as filhas, né? E eu comecei a fazer com a Melina. A Melina tinha 2, nem 3 anos, e até hoje a gente faz a agendinha diária, né? E, assim, a organização do dia, ela é extremamente importante. E eu acredito que a organização no casamento também, né? E o que vocês pensam sobre isso, né? Sobre essa organização, sobre a disciplina, né? De um dia, né? De cada vez, mas que precisa ser um dia produtivo, e a gente precisa pensar nessa organização, né? Quantas vezes a gente já não teve um dia ocioso, que poderia ter sido muito produtivo, e quando a gente aprende a fazer escrever mesmo alguns pontos ali, buscar cumpri-los, né? Uma agenda diária. Eu não sei se no Brasil, a experiência que a gente tem aqui no Brasil, não são tantas pessoas que fazem isso, né? Talvez hoje um pouco mais. Mas desde que nós começamos, aprendemos sobre isso tocou realmente, né? Ainda com a questão do trabalho, do seminário, o ministério, filhos pequenos e tudo mais. Então, isso para a gente foi sempre muito importante, né? São estratégias que ajudam a família, que ajudam o casal. O que a gente só tem que levar em consideração é as personalidades, né? Então, eu sou o tipo de personalidade que gosta de agenda, que gosta disso. E, de repente, o Jeff também tem essa tendência a ser mais organizado, mas ele é menos, não é? E é bom essa flexibilidade. Agora, eu conheço pessoas que não gostam de agenda, não gostam de escrever, elas não fazem tanto quanto eu faço, mas elas também têm um coração muito mais aberto a pessoas do que a alvos, né? E Deus os usa de maneira diferente. Então, isso é uma coisa, para mim, eu tenho que aprender, porque eu faço agenda até para férias. Olha só. Entende? E eu aprendi que eu tenho que aprender também a ver, por exemplo, uma soneca como algo tão santificado quanto o meu tempo de oração, porque para Deus não existe secular e santo, é tudo, não é tudo sagrado à medida que a gente faz para a honra e glória dele. Então, agora, a nível de estratégia, eu acho uma estratégia muito bacana, sabe, Cláudia, poder ter esse momento, e é uma maneira de ensinar os filhos, porque a gente a ensina muito pelo modelo, em sermos modelos, né? À medida que a única ressalva é que algumas pessoas, especialmente algumas mulheres que estão me ouvindo, elas falam, tá vendo? É muito, a gente a partir de amanhã vai fazer. E aí o marido e os filhos acabam sendo, não cobardes, acabam sendo, sabe, isso. Então, eu acho muito bacana ter várias estratégias que ajudam. Então, a gente sempre acreditou muito na importância do casal orar junto. Aliás, a gente caminha muito, agora que está esquentando aqui, a gente caminha orando em voz alta, né? Mas quando a gente estava no ministério em Londrina, a gente falava, ok, vamos orar juntos. Então, quinta de manhã, ou não, então é nesse horário. E nunca, a gente falava e nunca dava muito certo de orar. A gente começava, mas começava com um pedido, vamos orar sobre isso, sobre isso, sobre isso. E aí, acabava o tempo, ia fazer uma oração bem curta, porque já tinha que sair. Então, a estratégia era boa, a gente só não tinha... A ideia era boa, a gente não tinha encontrado uma estratégia legal, né? Aí, eventualmente, nós encontramos uma estratégia que funcionava bem pra gente, né? Então, acho que é bom ter, por isso, ouvir 2, 3, 4 tipos de estratégias, encontrar uma que funciona muito bem para o casal, à medida que a gente consegue honrar um ao outro, né? Então, por exemplo, o pastor Gessé. O pastor Gessé era da agenda, né? E a dona Lorena bem já não é, ele era bem sistemático, mas assim, bem produtivo, era uma coisa muito boa para ele. A dona Lorena já não era, né? Então, eles tiveram que encontrar uma maneira muito boa que fosse bênção um para o outro. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, eu acho que é isso que você também está falando, né? Esse equilíbrio, né? Uma
coisa que eu aprendi bastante no casamento foi a respeito da alimentação, por exemplo, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande com o Júnior, porque a gente come muito diferente. A gente gosta de coisas muito diferentes. O que vocês gostam diferente? Dá um exemplo pra gente. Por exemplo, né? Eu sou muito fácil de comer, porque só que não sou muito ligada na carne, né? E o Júnior já é muito, Eu sou né? muito carboidrato, carne, né? Massas. Ele é feliz. Então, assim, eu gosto de doce, por exemplo. Ele já não gosta quase de doce, né? Então, assim, eu tinha um pouco, me incomodava muito isso, né? Eu me lembro, posso falar? Pode. Eu me lembro uma vez, no começo do casamento, a gente conhecia não tanto ainda, ela me falou depois de muito tempo, né? Muita coisa. ela me fez um jantar, coisa mais linda. E eu cheguei em casa, não comi, Não, e fui não tomar um comi. leite com pão. Depois de muito tempo, eu soube Depois que ela de ficou muito muitos chateada. anos. Não, porque a minha casa sempre teve muita fruta, verduras e tudo mais, então a gente comia de tudo, né? E o Júnior também, só que ele nunca gostou, né? Então por muito tempo, eu tive essa dificuldade, porque eu fazia muitas coisas, mas ele não comia, mas eu também ficava assim meio, não falava nada, né? Apesar de ter feito tudo, mas ele não gostava. Então, com o tempo no casamento, a gente vai aprendendo um pouco com isso, né? Não tem como eu fazer com que ele goste de algumas coisas, né? E, ao mesmo tempo, ele também pensa sobre isso. Eu preciso experimentar algumas outras coisas, Sim, né? sim, algumas coisas eu aprendi. Então, a gente... Aí vocês tiveram que conversar e comunicar sobre isso, né? Para você ver, acho que uma das palavras que vocês disseram, talvez não, com certeza, comunicação, honra, E equilíbrio, eu acho, né? organização, né? Organização. Eu acho que uma outra palavra interessante de nós falarmos aqui é a gratidão, né? Gratidão. A gratidão é muito importante. Nós Apoio. falamos também, né, sobre Certo. aquilo. E eu me lembro uma vez que nós ainda estávamos em Londrina e nós víamos a organização que vocês tinham com horário, com a família. Isso a gente levou no nosso coração. E a gente soube também da maneira cortês que o Jeffrey tratava as filhas, né? É verdade. Isso também eu conto como testemunho hoje na educação, tanto que as suas filhas hoje servem ao Senhor, são bem casadas, né? Isso dá resultados, né? Elas valorizavam e souberam escolher melhor o parceiro, o companheiro delas. Certo. Muito, muito importante, né? Porque é uma coisa que a gente sempre falou, não é, Júnior, nas aulas de psicologia de desenvolvimento, porque no nosso caso, como a gente só teve meninas, era assim, o Jeffrey levava, a gente marcava uma vez por mês, ele levava no shopping a Catuaí, né? E ele puxava a cadeira, e ele sentava, e ele tratava por quê? Porque aí a menina com 14, 15, não vai aceitar todo e qualquer toque, porque está tão carente, né? Porque ela sabe o que é um relacionamento saudável, o que é honra, o que é respeito, porque muitas vezes o que a gente percebe é uma pessoa falando assim, eu nunca vou casar com alguém desse jeito. Mas o hábito, o que ela tem visto, a narrativa e a tendência do script se repetir, ela acaba casando com alguém igual. Então, a gente quebra aquilo, né? Então, isso é muito bacana o que você falou. O que eu gostei da Cláudia ter compartilhado tão transparentemente também ela ficava chateada, né? Que você não comia. A gente fica chateado. A gente, né? De vez em quando, ontem mesmo, a gente já tinha resolvido, tinha chegado a uma solução boa para nós. E aí ele falou, mas você tá bem? Eu falei, bem, eu tô bem. Eu só tô um pouquinho chateada ainda. Me dá mais uma meia horinha que eu vou ficar bem. Não assim, lambendo as minhas feridas, não é aquela, mas é aquela autorregulação de poder falar, nós estamos bem, aquela gratidão de falar, Senhor, obrigado que nós pudemos conversar, obrigado porque o Senhor está no meio, que o Senhor usa. Então, essa palavra que você escolheu, Júnior, é muito importante, da gratidão mesmo, né? Teve uma época no nosso casamento, apesar que eu estava de ministério, estava uma época difícil de ministério, estava difícil, e eu não sei se eu estava no início de depressão, eu não sei. Eu sei que eu fiz uma lista de coisas boas do Jeffrey,
porque eu estava precisando ler aquela lista todos os dias para lembrar da verdade, que o inimigo estava, sabe, as críticas, a falta de gratidão, estava sendo muito fácil ver os desapontamentos, mas aí quando eu fiz aquela lista, e a lista é grande de bênçãos, de coisas boas que o Jeffrey aí faz, me voltava à verdade, porque a verdade nos liberta, não as mentiras do inimigo, né? Então, isso foi uma gratidão, né? Todos os dias. Não sei se eu posso falar mais uma. Estou preocupado com o horário de vocês agora. Não, tudo bem. Só mais uma questão. Infelizmente, a gente vê o divórcio acontecer, né? Muitas vezes a gente tem lidado com essas questões todas. A gente vê a dificuldade na educação dos filhos, nas escolhas dos filhos já jovens, né? A gente vê os conflitos na família. Mas eu gostaria, assim, de ouvi-los nesse sentido, numa palavra para os pais, numa palavra para aquele que, porventura, esteja passando por um divórcio nesse momento. Ou então também, em caso, nós tivemos casos na igreja há algum tempo, alguns meses, de pessoas que ficaram viúvos, né? Perderam o marido. Verdade. Então, palavras de pessoas que estão agora solitárias nesse tempo difícil já de isolamento. Eu li, não sei se foi ontem ou se foi hoje, mas eu li um devocional que basicamente volta ao que é essencial, prioridade. E a palavra era essa: vinde a mim. Jesus diz: vinde a mim. Amém. Essas dores, a vida é difícil. Vamos ter tribulações. E muitas vezes a gente conversa. Nós não sabemos quando que um de nós vamos ter uma doença séria ou se um de nós vamos falecer. Nós não sabemos quando que isso vai acontecer. Pode ser amanhã, pode ser daqui 20 anos. Mas a vida tem essas dificuldades tremendas. Graças a Deus, nós não estamos passando por isso agora. Mas um dia, um de nós vamos passar isso. E tem pessoas nas igrejas que estão passando agora por essas questões tão difíceis. Seja divórcio, porque um escolheu, né, ou porque os dois foram né, ou perda de alguém, né, por morte. Ou dificuldades com filhos que estão decidindo coisas que os pais não querem. Verdade. Drogas, por exemplo, né? Exatamente. Mas uma coisa que a gente, o convite é esse: vinde a mim. Eu acho que há segurança nisso. No meio do divórcio, vinde a mim. No meio do isolamento, o pastor Jessé, ele sempre fala, e ele falou: eu me sinto muito solitário, a solidão é algo muito difícil para mim. E o convite é esse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados e sofridos, e eu vos, né, vinde a mim. Então não vai resolver o problema atual que a pessoa está passando, mas nós queremos nos aproximar cada vez mais de Cristo. Agora, esse é a nossa esperança. Isso. Não. E o chamado da igreja é esse: é não deixar o órfão, é não deixar a viúva. Nós, então, como igreja, ver aquele que está isolado, ver aquele que está solitário e sermos a igreja na vida deles, não é? Então, leva a cadeira, fica a 10 metros de distância com a máscarazinha, mas pergunta: como é que eu posso orar por você? Então, nós precisamos da igreja, precisa da igreja no meio do divórcio e não ser aquela que, eu acho que já naquela época, Júnior, acho que eu já falava isso, porque eu falo isso há muitos anos já, que às vezes, nem sempre, às vezes a igreja é o único exército que atira nos seus feridos. Né? A gente vê filmes de pessoa que um soldado foi abandonado, eles vão e eles, né? E quer dizer, então a gente critica aquele que se divorciou, aquele que não é plano de Deus, a gente sabe disso. Sim. Mas está sofrendo. A pessoa está sofrendo. A compaixão. Jesus olhou e teve compaixão daquele povo, não é? Aquela compaixão. Então, eu acho que o meu coração se parte. Hoje, eu fiquei sabendo de um casal que tem 2 filhos, de 7 e 5,5, e estão se divorciando. Fiquei sabendo hoje. Então, eu tenho compaixão. Eu sinto, meu coração se quebra por ele, pela esposa, pelos filhos. Então, saber aquilo, que Deus, ele não fica surpreso,
ele sem ação, que ele vai ser fiel àquela esposa, àquele marido, que ele pode perdoar, que ele pode resgatar, mas o que eu posso fazer hoje? Eu posso, vinde a mim, eu posso ir a ele, eu posso fazer diferença na vida daquele solitário, né, que Deus coloca os solitários em família. Será que não tem família? E como a gente faz isso no meio de uma pandemia? Não é? Muitos estão não só crianças sofrendo a violência doméstica, mas depressão tem aumentado muito, ansiedade tem aumentado muito. Então, suicídio. Isso, exatamente. Então, eu acho que é hora que nós podemos brilhar mais ainda como igreja. Eu gostaria de citar, Júnior e Cláudia, um dos meus versículos preferidos é Romanos 12:12. E fala, alegrai-vos na esperança, porque a nossa esperança é nele. Amém. Pandemia, Não é no necessidades, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém. E só pelo poder do Espírito Santo em nós, para nós fazermos isso. Mas a nossa esperança é nele. E temos que abraçar os outros que estão sofrendo, chorar com os que choram. Eu acho que uma das... que eu poderia falar agora, uma palavra talvez fundamental nessa toda a conversa, em tudo isso tem que estar permeado, né? Tanto que o apóstolo Paulo colocou como recheio entre os dons, é o amor. Amém. No capítulo 13, entre o 12 e o 14, ele colocou o recheio que tem que ser o amor, né? E nós precisamos saber comunicar o amor, né? E tem aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, e uma vez nós fizemos testes, nossas linguagens são diferentes, então é um teste pra gente, né? Um esforço, quando é parecido é mais fácil. Isso. Foi libertador. A gente conhecer a linguagem Foi. um do outro. Não é? Deus nos chama a sermos bilíngues, né? E quais são as de vocês? A minha é palavras de encorajamento, de afirmação, né? Okay. Ações de serviço. Ações de serviço, a dela é fácil, né? Ai, vai ter que passar muita roupa, Júnior. Tem que estar sempre vendo o que está precisando fazer e fazer, né? Exatamente, sem que seja pedido, né? Isso, agora na época do isolamento fica mais latente isso, patente. Fica bem à tona, né? Verdade. Mas eu também li um livro, só um título dele, O Amor, de Larry Crabb, diz assim em português, o amor é um verbo. Se é verbo, é ação, né? É atitude, não é só palavra. Isso, então que a gente possa exercitar isso. Interessante que os casais se deem essa oportunidade, né? Em momentos que nós passamos, momentos mais difíceis ou tensos no casamento, que a gente percebe alguma coisa, pede ajuda de alguém se for preciso. Não deixa a coisa ficar assim super difícil para depois tentar pedir ajuda, né? A gente, quando fez a primeira vez esse curso e a gente fez a linguagem do amor a primeira vez, eu falo que foi libertador, porque quando o Júnior, né, fez uma listinha, o que ele pensava a respeito de mim estava lá em último lugar para mim. Pois é, eu comunicava errado. Isso para ele foi muito interessante, para mim foi muito interessante descobrir tudo, porque a gente começa a pensar de uma forma diferente a respeito do outro, né? Então, que os casais invistam no casamento, né? Invistam, se tem algum problema, se deem a chance, porque é bênção de Deus, como a gente vê aqui, o Senhor nos fez, e o casamento para o Senhor é algo muito especial, né? Pense, como o Jeffrey colocou, nas primeiras coisas primeiro, né? Primeiro leva isso para o Senhor, vai para o Senhor, leva diante dele, ouve. E a gente costuma dizer que a obediência à palavra de Deus é uma chave, né? Que abre portas onde a gente nunca imaginou, né? A disciplina é uma chave. Então, que os casais, né, se aproximem, olhem para pessoas. Para a gente, vocês são uma referência muito importante, uma inspiração. Busquem inspiração em pessoas, né? Busquem leitura. Em primeiro lugar, a gente coloca a palavra de Deus, que são os princípios que norteiam a nossa vida. Mas fazer um curso, dar um pouquinho mais de prioridade, né?
para resolver. O marido que não gosta muito de conversar, aprender a conversar com a Pois é. esposa. Mas, Cláudia, isso que você falou é importantíssimo, porque são escolhas e é um investimento, não é? Quando você investe, tem retorno. Então, a gente sempre falou, nós temos realmente um casamento muito bom, sabe? Não é perfeito, mas é muito bom. Mas a gente fez um monte de encontros de casais onde nós participamos. Nossos 25 anos de casado, nós estamos aqui no Brasil já, nos Estados Unidos. E muita gente vai para Paris, vai para aí, não tem, né? Nós somos a favor de tudo isso, né? Mas o que nós fizemos é nós fomos no encontro de casais, nós fomos para casais em ministério. E nós investimos no nosso casamento. Foi o presente que nós nos demos. Sabe? E aí nós lemos no passado um livro novo, tem em português, da Leslie Parrott, sobre a empatia no casamento. Algo novo para a gente. E a gente lê, e a gente conversa, e a gente põe em prática, se né? colocando no lugar do cônjuge. Sim, isso. Entender melhor. Então, o que a Cláudia falou, que vocês estão falando de ler, né? De ler, de buscar. Nós temos um amigo nosso que é pastor, não gosta de ler. Então, ele ouve. Então, não precisa gostar de ler, você tem que aprender. Mas tem tantos livros agora, né, gravados, ou podcast, ou você pode ouvir de outras igrejas. Eu tenho ouvido as mensagens de vocês, mesmo aqui em Noblesville, nos Estados Unidos, tenho ouvido a mensagem de vocês, né? Cada um do seu lado na mesa, com o computador ali, né? Quer dizer, obrigado. Tem aprendido muito com vocês também. Mas eu acho que esse negócio, o pai do Jeffrey, querido pastor Max, tio Max, que agora está com Alzheimer avançado, ele sempre falava, se você perde o desejo de aprender, você perde o direito de ensinar. Olha. Entende? Então, nós temos que estar aprendendo, 37 anos de casado, nós temos que estar aprendendo, investindo no nosso casamento. Quando a Kendra casou-se, o Jeffrey casou a Kendra, mas eles fizeram o aconselhamento conjugal, a pré-casamento, pré-nupcial. E esse pastor falou para eles, olha, vocês têm que ler um livro de sexo todo ano. Eu falei, uau! Não é que nós tínhamos aprendido, não é? Então eu falei, nossa, olha que coisa bacana. Então você lê um livro sobre finanças, você lê um livro sobre sexualidade, 10, 15 anos depois de estar casado, porque a gente está sempre aprendendo. Cantares é tão santificado quanto João 3,16, não é? Então, então eu acho que isso... Só tem que filtrar o livro, né? Sim, com certeza, tem que filtrar, né? Sempre. Agora, Cláudia, quando você falou sobre separação, sobre divórcio, que veio à mente agora, é uma coisa que vocês devem falar, a gente sempre fala que a coisa mais importante que você pode fazer para os seus filhos é investir no casamento. Sim. Não invistam a criança, que ela fica uma coisa criantocêntrica, sabe? Fica, né? Eles viram ídolos e tudo tem a ver com os filhos. Não. Trabalhe muito nesse relacionamento, porque a melhor coisa que você pode fazer por eles é investir no casamento. Temos amigos que falam... Opa, desculpe. Não temos amigos que falam o melhor presente que você pode dar para os seus filhos é amar bem o seu cônjuge. Isso. Eu falaria isso, eu ia falar isso. Eu creio que o tempo está bastante avançado, mas eu quero dizer para vocês uma outra coisa importante, que eu creio que seja importante, é o nosso tempo, né? Porque o nosso tempo é a nossa vida. Então eu quero agradecer a Deus e a vocês pelo tempo que vocês têm dado para nós. Eu sempre costumo dizer assim, quando ao mesmo tempo que vocês dão tempo, vocês estão nos honrando com isso. Então, e deixando uma parte da vida de vocês conosco. E nós devemos fazer isso, investir nas pessoas no nosso tempo, na nossa esposa, com os nossos filhos. Os filhos não querem presentes, eles querem o tempo. Eles querem um pai presente, né? Se eu não me engano, foi também na aula da Dona Melva, em que a saudosa Melva. Primeira vez que eu ouvi, né? Hoje a gente lê muito isso e tudo mais, mas a primeira vez que eu ouvi como se soletra amor para os filhos. T-E-M-P-O, né? Tempo, né? É verdade. Tenho saudade dos Clevengers. Deus já os levou, né? Sim. Todos nós temos. Casal muito usado por Deus, hiper simpáticos. E quando nós mudamos para cá, eles não moravam muito longe, uns 40 minutos, né?
e nós tivemos o privilégio de poder visitá-los. Nós fomos no enterro, né, deles também, e poder estar... É uma vida bem vivida, né? Eu dou aula de perdas e morte, também dava isso no ISBA também na pós-graduação lá, e uma coisa que eu li: nós morremos do jeito que nós vivemos. Então, se você vive uma vida de paz, uma vida de aprender a confiar em Deus, no fim, apesar de ser tão difícil, é assim que você morre em paz, você morre com a presença de Deus, você morre. Então é importante esse tempo, como é que a gente está investindo esse tempo. Agora eu estou lendo Lucas, né, e Lucas 12 hoje foi a minha leitura, e falava sobre a importância de ter um relacionamento rico com Deus. E eu parei e eu falei, uau, o que significa ter um relacionamento rico? Esse tempo meu tem que ser investido nesse relacionamento, que é o que nunca vai terminar, não é? Então, muito interessante você chamar isso, sabe, Júnior, do tempo, né? E quando é que começa o futuro? É algo que às vezes eu penso, porque a gente vive para o futuro, é uma armadilha do inimigo, porque não existe futuro, né? Só existe presente. Nós só temos um dia chamado hoje, né? Exatamente, não é? Mas, Júnior, Cláudia, para nós tem sido uma honra muito grande. O convite foi uma honra. O convite foi uma honra, e é um prazer estar com vocês desta forma, e temos muita apreciação pelo ministério que vocês têm nas suas igrejas, pelo povo de Deus, pela igreja de Jesus Cristo no mundo. Mas temos um coração que se sente muito e é muito agradecido a casais que estão no ministério, porque é difícil, é solitário, você nem sempre pode compartilhar tudo com as pessoas. Quanto mais você está na liderança, mais solitário fica, né, às vezes. Então, nós queremos realmente agradecer a vocês pelo sacrifício que vocês fazem pelo povo de Cristo, que inclui nós também, mas que o Senhor renove, restaure, abençoe seus filhos, abençoe a família de vocês. Eu gosto muito de Romanos, que fala que o Deus de toda a graça e esperança encha cada um de vocês. Essa é a nossa oração por vocês, e estamos disponíveis a mandar um texto. Ora por nós, não posso falar o que é, mas esteja orando, porque nós amamos vocês dois profundamente. Nós agradecemos muito, agradeço assim imensamente. Deus conhece o nosso coração. E eu estou com o coração assim muito feliz, cheio de gratidão por poder falar com vocês hoje, poder apresentar vocês também para os nossos amigos, né? Para as pessoas que estão conosco. Então esses são, né, o Jeffrey e a Laura, que nós tanto falamos, né? Eu preciso dizer uma coisa, e eu não poderia deixar de passar isso antes de nós terminarmos essa live. Talvez vocês não saibam, mas quando nós estávamos no seminário, nós tivemos momentos bastante difíceis. O seminarista passa por isso. E num dos momentos nós passamos grandes dificuldades. E num dia que nós não temos quase nada em casa, de repente a campainha tocou. Eram vocês dois. E vocês trouxeram uma compra de supermercado, alguma coisa. A Melina tinha 2 ou 3 anos. E aquilo foi uma alegria para nós. Talvez vocês não saibam o contexto de tudo aquilo, mas vocês foram resposta de Deus para nós. Então, eu não posso deixar passar isso sem agradecer a Deus e a vocês, mesmo sem saber o contexto todo. Deus usou vocês nesse tempo. Amém. Obrigada pelo carinho. Eu não me esqueço. Enche o nosso coração de alegria falar com vocês, e nos traz também um renovo, uma força, né, para continuarmos. Que Deus abençoe muito, né, vocês. E muito obrigado. Deus abençoe vocês. Lindas, né, seus genros, seus netos, que são lindos também. A gente vê as fotinhos maravilhosas. Que Deus abençoe. Deus tem honrado muito vocês com a família tão linda que vocês têm. Somos muito gratos. Cheio de gratidão. Ô, Laura, você poderia fazer uma oração para nós encerrarmos esse tempo? Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, o Senhor é bom. A única razão pela qual nós estamos aqui, os 4, conversando, é porque nós temos conhecido o seu amor. O Senhor foi e resgatou, e o Senhor quer fazer isso sempre. Então, Senhor, nós colocamos de hoje para frente, nós queremos responder ao seu convite: vinde a mim.
Senhor, que nós possamos chegar na Tua presença. Eu peço por aqueles que estão ouvindo agora, estão sofrendo, estão sem muita esperança, mas saber que o Senhor é o Deus de toda a esperança, que o Senhor nos dá uma nova narrativa, que o Senhor traz à existência coisas que não existem. O Senhor é aquele Deus do novo recomeço, Senhor. As coisas antigas passaram, tudo se faz novo. O Senhor nos dá essa oportunidade. Então, Pai, aquelas pessoas que estão com fome e sede, não te conhecem ainda, ou têm te buscado, mas não têm ainda aquele relacionamento rico com o Senhor, vem fazer isso nas nossas vidas. Nós estamos convidando o Senhor, vem nos direcionar para que nós possamos ter relacionamentos ricos com o Senhor. Eu peço por casamentos que estão bem, por casamentos que não estão bem, comemorando amanhã, Senhor, o Dia dos Namorados, mas mais importante ainda, o Dia do Amor, que é aquele amor que iniciou de cima, né? Aquele amor que é o vínculo dos nossos relacionamentos. Então, vem, Senhor, eu te peço abençoar o Júnior, a Cláudia, o ministério deles, a família deles, a igreja que eles servem, vem abençoar as ovelhas, os Paulos, os Timóteos, os Barnabés das nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, nós declaramos que Tu és bom, que Tu és Rei, que o Senhor está sob controle de tudo que tem acontecido. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus abençoe todos que também estão conosco aqui nesse tempo. Foi um tempo muito precioso. Um abraço de toda a nossa família, com muito carinho para vocês, para todos também que estão aqui conosco. Deus abençoe muito. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Boa noite. Amém. Ouço tua voz no silêncio, sinto tua mão me tocar. O teu poder tão intenso é o que eu quero provar. Ouço tua voz no silêncio, sinto tua mão me tocar. O teu poder tão intenso é o que eu quero provar. Fecho os meus olhos, começo a orar acima das nuvens. Quero te encontrar. Posso voar em tua presença, Senhor, e contemplar o teu imenso amor. Leva-me, Senhor, junto às águas tranquilas, me faz descansar. Ouço tua voz no silêncio, sinto tua mão me tocar. O teu poder tão intenso é o que eu quero provar. Fecho os meus olhos, começo a orar